Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Ian Oliveira do canal Oxente Tem História. E hoje a gente vai continuar corrigindo as nossas questões do SSA, mais especificamente as questões, ou melhor, a questão do SSA2 aplicada em 2023, a questão 38, ok? E aí a gente já percebe que essa questão 38, ela já tem um trecho aí para que a gente possa ler, que vai nos dar um norte, um contexto, para que a gente possa lá depois responder a questão, beleza? Antes mesmo da sua promulgação, em 15 de novembro de 1904, a Lei Eleitoral 1269, mais conhecida como Lei Eleitoral Rosa e Silva, foi saudada por diversos órgãos da imprensa como regeneração do país ao ver encerradas as patocadas eleitorais, filhas das fraudes e da indiferença do povo, assim satisfazendo uma das mais vivas e urgentes necessidades públicas, de tal modo que, ainda em nossos dias, a Lei Eleitoral Rosa e Silva está consagrada como a mais importante lei eleitoral da Primeira República. Vejam só, a gente está falando aqui do ano de 1904, a gente precisa lembrar que o Brasil ele se torna república em 1889, tá? Então eu tenho essa proclamação, ok? E nessa transição de império para república, né, a gente vai passar agora a eleger os nossos representantes, diferentemente da questão do império, onde isso aí acontecia de forma hereditária, né, já que tínhamos um imperador. E a gente precisaria regulamentar as nossas eleições. Essas eleições, elas tiveram aí vários passos e momentos importantes, e um deles, que é trazido no trecho, é a questão da Lei 1269, conhecida como Lei Rosa e Silva, né? Rosa e Silva, político aqui, né, conhecido como o dono de Pernambuco por muitos, né? Exerceu muita influência aqui no nosso estado, ok? E aí, o enunciado ele prossegue provocando da seguinte forma: desde a promulgação dessa lei, né, a Lei 1269, até os dias atuais. Então percebam que aqui eu tenho um recorte. Ó. Desde a promulgação da lei, eu tenho aqui o ano de 1904, não é isso? O ano de 1904, até os dias atuais. Então, a prova foi aplicada em 2023, então os dias atuais era o ano de 2023. Então tem um recorte histórico aí muito grande, ok? Então, dentro desse período de tempo, duas características evoluíram mais em termos sociais. Então vejam só, eu trago aqui um recorte do que foi a Lei Rosa e Silva. Essa legislação, ela é de âmbito eleitoral, beleza? Então eu quero saber, nesse âmbito eleitoral, da promulgação dessa lei, 1904 até 2023, quais foram as características que mais evoluíram em termos sociais? Então, o que foi que mudou aí ao longo do tempo em termos sociais nos processos eleitorais do Brasil, ok? Letra A. Marginalização de novos grupos e eliminação de restrições de participação. Vejam só, isso aqui já são coisas antagônicas. A partir do momento que eu estou falando que houve uma eliminação de restrições, e no início da frase eu digo que houve uma marginalização de novos grupos, eu estou falando de coisas contrárias. Como é que eu digo que alguns grupos foram deixados à margem ao mesmo tempo que eu eliminei algumas restrições? Então, essa letra A por si só, ela já é contraditória. Professor, mas o que seriam essas restrições? Vê só, pessoal. Por exemplo, nesse período aqui, a nossa primeira Constituição Republicana ela é de 1891, beleza? E antes desse momento, a gente viu que, por exemplo, os negros eles nunca tiveram um impeditivo legal para votar. Assim, você não vota porque você é negro. Porém, por muito tempo no Brasil, as eleições elas eram caracterizadas por uma determinada renda. Como os negros, eles, em sua maioria, por conta da condição de escravidão, né, da condição de escravos, eles não tinham aqueles requisitos econômicos, eles não votaram. Certo? E aí eles eram uma minoria, não necessariamente populacional, mas eles eram uma minoria de direito. As mulheres elas só passam a votar ali na era Vargas, né? 1932 é quando as mulheres elas têm o direito, né, de votar, ok? A partir de 1932. Então, a gente percebe que essa letra A ela fala sobre essa eliminação de restrições de participação, são justamente essas restrições, porque no Brasil, mesmo após o Código lá eleitoral, né, 1891, nova Constituição, primeira Constituição Republicana, a gente ainda sim, por exemplo, a gente não tem mais a questão de renda, mas não poderiam votar analfabetos, por exemplo. E aí os negros, né, que ainda eram uma minoria de direitos, eles antes se enquadravam em não ter uma renda específica, a grande maioria deles, mas com a nova Constituição,
não necessariamente precisaria ter uma renda específica, mas estavam excluídos os analfabetos. E os negros, em sua grande maioria, eles eram analfabetos justamente por não terem tido acesso e oportunidade de estudar, por conta de todo o passado escravista brasileiro. Ok? Então, eu quero que, apesar da letra A estar errada, eu quero que vocês entendam quais são essas restrições, né, que existiram aí ao longo da história brasileira, da história eleitoral brasileira. Né? Não sei se vai sair essa sirene, deve ter passado aqui um carro da polícia ou uma ambulância durante a gravação do vídeo. Tá? Letra B. Modernização do sistema eleitoral com uso de tecnologia e votação online. Vejam só, isso foi até um debate muito recente nas últimas eleições presidenciais. Lembrando que a questão está pedindo que a gente fale sobre as evoluções que aconteceram nesse período aqui, ó, tá? Mas em termos sociais. A modernização do sistema eleitoral aconteceu? Aconteceu. Hoje a gente tem os resultados muito mais rápidos, né? Porém, a gente não fala aqui sobre votação online, né? A nossa votação, a gente sabe que ela é informatizada, mas a gente sabe que, por exemplo, a urna eletrônica ela não tem acesso à internet. Através de uma espécie de pendrive, pensa aí num pendrive, a espécie de pendrive que tem na urna, ele armazena essas informações, depois essas informações são passadas para um computador central e aí vai haver uma contabilização, ok? Mas ela não vai garantir que a votação ela seja online. Então, a letra B também é uma alternativa equivocada, tá? Letra C. Fortalecimento dos direitos políticos das minorias e garantia de representatividade. Vejam só, a letra C é a nossa alternativa correta. Por quê? Durante esse período que a gente já citou, acontece sim o fortalecimento dos direitos políticos. Lembra que eu expliquei a questão dos negros, a questão das mulheres? Então, essa parcela da população ela começa a ter direito a voto, certo? E como elas começam a ter direito a voto, muitos dos candidatos que passam a ser eleitos, eles são candidatos que eles representam, né, as aspirações, né, os querer foi maravilhoso, né? As necessidades, né, os pleitos, o querer da população, né, da população negra, da população feminina. Então, a partir do momento que uma mulher ela pode votar, que um negro ele pode votar, eles vão escolher pessoas que os representem, compreende? Então, a partir desse fortalecimento dos direitos políticos das minorias, quando eu estou falando minoria, eu não estou falando necessariamente em quantidade. Ah, o senhor está dizendo aí que tem menos mulheres, tem menos negros. Não, eu estou falando aqui de direitos. Então, mesmo que boa parte da parcela da população brasileira sejam da raça negra, mas muitas vezes eles têm ali um acesso a direitos muito reduzido do que pessoas que moram em bairros mais centrais, né, pessoas brancas, né, pessoas de uma determinada condição socioeconômica, entende? Então, quando eu falar sobre essa questão dessa minoria, não necessariamente é o quantitativo, mas aí muitas vezes é a questão da representatividade, do direito. Então, o fortalecimento dos direitos políticos das minorias, eles acontecem, e essas minorias que antes não tinham direitos como voto, eles passam a garantir representatividade, né? Então, eles passam a votar, eles passam a eleger indivíduos, né, que tenham aspirações, né, que queiram mudanças da mesma forma que eles querem, ok? Nesse exemplo que eu dei aí vocês, a questão dos negros, que por muito tempo não conseguiram votar, né, por questões específicas, né, sejam ali financeiras, né, socioeconômicas, como também questões educacionais, que era a questão de analfabetos não votarem. E as mulheres também por muito tempo não votaram, só votaram ali legalmente a partir de 1932, ok? Então, a letra C é a minha alternativa correta. Letra D, adoção de medidas de transparência e combate à corrupção eleitoral. Vejam só, essa questão aqui, as medidas de transparência, elas acontecem, certo? O combate à corrupção eleitoral, a gente tem aí várias legislações que falam sobre isso, mas eu estou falando justamente sobre os termos sociais, esses impactos trazidos, e quando eu falo aqui sobre a adoção de medidas de transparência, isso foi até um debate muito recente, né? A questão do voto, sai um boletim de urna impresso, comprovando que o voto foi feito, né? Outras pessoas que o voto foi em determinado político, entende? Então, se falou muito sobre a questão da conferência impressa, né, dessas situações. Então é uma questão polarizada, né? É uma questão que divide opiniões. Algumas pessoas falam que o processo é extremamente transparente e outras entendem que não. Então até na própria conjuntura que a gente vive hoje, essa questão dessa adoção de medidas de transparência, ela ainda pode ser uma questão interpretada de forma polarizada. Pode ser interpretada de uma forma que ainda não é unânime na visão dos brasileiros, ok? E o combate à corrupção eleitoral,
Porém, não necessariamente a corrupção eleitoral ela acontece na hora que você está lá na urna votando, né? A corrupção ela pode acontecer muitos meses antes de você chegar naquele dia, horário, na frente da urna e votar, né? Compra de votos, né? Favores políticos, enfim, várias situações acontecem. Então a gente sabe que a corrupção eleitoral, infelizmente, ela ainda é muito presente no nosso país. E, novamente, a corrupção eleitoral não é só a hora do voto, tá? É todo o contexto eleitoral. E a letra E, ampliação dos mecanismos de participação popular e de democracia direta, né? Então vejam só, a gente aqui no Brasil, a gente ainda tem uma democracia representativa, certo? Por que uma democracia representativa? Primeiro que a ampliação dos mecanismos de participação popular. A gente tem ali o plebiscito, né? E sei lá, porte de armas, legalização da maconha. O governo ele pode abrir um plebiscito, né, para saber o que, é que a população acha e como ela opina. E a democracia direta no nosso país ela ainda é representativa. A gente vota, mas a gente não está ali decidindo diretamente sobre as leis, sobre a alocação de recursos. A gente elege pessoas, então a gente elege nossos representantes, sejam prefeitos, sejam vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, governadores, presidente. Então a gente elege uma galera e essa galera ela nos representa nas decisões do país, do estado, do município, ok? Então a gente ainda não tem esse formato de democracia direta. Nós elegemos representantes para que isso possa acontecer, ok? Então a letra E também é uma alternativa que está errada. Permaneço aí com a minha letra C, a alternativa correta, ok? Espero que vocês tenham gostado da correção da questão. Não deixem de nos seguir, compartilhar, né, esse vídeo com os colegas que também estão estudando para o SSA. Estamos aí todas as terças e quintas. Nós estamos com correções de questões do SSA 1, 2 e 3, ok? E estou separando tudinho aí em playlists. A gente também está corrigindo aos domingos questões pontuais do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Também temos uma página no Instagram, temos uma página lá no Spotify, tudo @Oxente Tem História. No Spotify, acredite, se você colocar a busca Oxente Tem História, você já encontra nossa página. Não esquece de se inscrever, curtir, comentar e ativar o sininho para sempre que sair novo conteúdo, novo material, novas aulas, vocês possam estar antenados. Espero muito fazer parte da aprovação de vocês, ok? Um forte abraço.